gente, tudo bem? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vim trazer um vídeo daqueles que vai render uns 2.000 comentários. Fica aí que tá legal. Pois bem, será verdade mesmo, gente, que os portugueses odeiam os brasileiros? Existem algumas coisas mal resolvidas que as pessoas dão muito valor para aquilo e o negócio vira um negócio gigantesco. Mas existem outras coisas que têm fundamento. E eu vou explicar para vocês o que é. Eu fiz uma pesquisa durante esses dias e entrevistei alguns portugueses. Porque eu queria saber se era verdade isso que muitos brasileiros falam de que os portugueses não gostam da gente, dos brasileiros. E eu não queria ser leviana, nem ofender o povo português, porque já adianto que não serve para mim esse vídeo, tá? Pelo menos eu não senti ódio de ninguém. Xenofobia talvez, mas não é uma coisa assim, só o povo brasileiro, entende? E isso também sobre xenofobia, antes que vocês me crucifiquem, não estou falando dos portugueses especificamente. Eu estou falando de xenofobia num sentido geral, porque aqui em Portugal a gente tem muitos imigrantes e a xenofobia é com todos os povos. E no Brasil se fazia muita xenofobia também, tá, gente? Vocês não esqueçam das piadinhas que a gente faz e fazia aí, não só de outros países, de outros imigrantes de outros países, mas também do nosso povo nordestino, do favelado, do preto. Então, vamos calmar um pouquinho aí antes de falar que o povo português é xenófobo, que é preconceituoso, não sei o que, para não generalizar o negócio, tá bem? Então eu vou expor para vocês algumas das entrevistas que eu fiz com portugueses e portuguesas. E eu cheguei e perguntei para pessoas de níveis intelectuais diferentes, de cargos diferentes e fui fazendo um resumo. A minha experiência, adiantando, nunca tive um problema com um português. Nunca me trataram mal, nunca foram desrespeitosos comigo. Pelo contrário, gente. Pode ser que vocês não tenham encontrado esse tipo de português, gente, mas eu encontrei, graças a Deus. Então, eu vou expor o que me falaram, tá? Porque a minha experiência não condiz com essa afirmação que os portugueses odeiam os brasileiros. Não me odiaram, pelo contrário. Resumindo, o que eu entrevistei da galera, o que foi ponto comum para todos. Houve uma revoada de brasileiros que vieram há 10, 15 anos atrás para Portugal. E, gente, parece que foi, assim, uma coisa muito ruim aqui em Portugal. Os brasileiros, para variar, fizeram cagada aqui. Muitas cagadas. Ai, Ana, que tipo de cagada? Por exemplo, alugaram um apartamento, quando vencia ou não vencia a renda, não sei como é que era lá, o contrato, os brasileiros pegavam toda a mobília da casa, todos os eletrodomésticos da casa e, ó, pirulitava. Ou não pagava renda e saía fora. Ou fazia empréstimos nos bancos e se mandavam para o Brasil. Prestações em lojas, coisa que aqui não é comum de se fazer. Mas quando se fazia, os brasileiros fizeram cagada. Ou falavam que iam trabalhar e não iam trabalhar. Aquele famoso migué de sempre. Gente, os portugueses talvez não estejam acostumados com isso, mas a gente sabe do que nós estamos falando, né? Porque o que tem de brasileiro sem vergonha, caloteiro, que gosta de passar a perna nos outros, e já faço até um parênteses aqui, tem alguns brasileiros aqui que o que puderem fazer para derrubar o povo imigrante que chega que chega agora por último, gente, é uma coisa assustadora. Se você entra nos grupos de apoio, né, aos brasileiros aqui, quando você vai ver os comentários, é uma coisa assim desumana com o povo que tá chegando agora. Gente, esse povo que chegou lá, se tem alguém me assistindo agora, desse povo, dessa leva, por que fazer isso, gente? Na época de vocês não foi muito mais difícil legalização, porque não era a facilidade que é o CEF hoje. Era muito mais difícil para o povo conseguir se legalizar antigamente. Esse povo veio, os que ficaram, né, lutaram, conseguiram, hoje tem o seu espaço aqui, mas não querem que mais ninguém venha. Alguns, gente. E isso não é mentira, isso eu vejo, isso ninguém me falou. Então,
Essa é uma das faces que me falaram que os brasileiros vieram e hoje a gente colhe os frutos. Por quê? Por que que o senhorio pede 12 rendas adiantadas? Por que que vocês acham? Por que que eles pedem sei lá quantos calção? Por que que eles querem um fiador português? Para não correr o risco de novo tomar, ó. Teve uma pessoa que me falou que alugou a casa para um casal brasileiro com tudo que tinha dentro. O casal brasileiro levou a mobília, os eletrodomésticos, uma toalha que o linho foi colhido pela avó dela no campo. Fez a toalha na mão, gente. Vocês têm noção do valor sentimental disso para uma pessoa? Se fosse vocês iriam alugar a sua casa para um brasileiro que contribui para o seu imposto de renda ou um imigrante que acabou de chegar da Bolívia, da Venezuela? Lógico, gente, eu não tô comparando o Brasil, eu tô falando assim, chegou um imigrante brasileiro que não tem boa fama, vocês iriam alugar? Eu, não. A não ser que se fosse uma pessoa muito próxima que eu confiasse. Então, vamos olhar o lado de lá do balcão também, tem um motivo para os caras serem assim, tá? A gente está colhendo, infelizmente, os frutos dessa leva, dessa revoada que veio do Brasil há 10, 15 anos atrás. A outra coisa que toda brasileira é puta aqui, não é verdade? Isso aí todo mundo já ouviu falar. Isso vários portugueses me falaram. Que quando a mulher é muito bonita, tem um corpo muito bonito, anda bem vestida, anda muito maquiada, provavelmente é puta. Então, isso também foi uma consequência daquela revoada lá que veio, brasileiras que vinham, muitas, um caso que eu ouvi, muitas com filho pequeno, chegavam, não tinham onde morar, não tinham onde trabalhar, a pessoa escolhe ou acha que só tem essa opção e vai para prostituição. Acabou-se que se deu nome aos bois por causa de um ou outro. Ou seja, toda brasileira que vem para cá, se for bonita, se andar bem arrumada e estiver maquiada demais, porque não é comum aqui as meninas andarem tão maquiadas, provavelmente faz, né, o mais antigo ofício do mundo. Sabemos que também não é verdade, né, gente? Quantas e quantas mulheres que vêm sozinhas, com filho, trabalham em 2 empregos, ralam e os filhos estão na faculdade, estão se formando, tem a casa própria, tem carro, fazendo faxina às vezes, entendeu? Então, não vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, mas vamos entender de onde é que veio algumas coisas, de onde vieram tantas coisas que a gente ouve dos brasileiros, tá? Tem mais uma questão em relação a esse ódio aí, e isso eu vi de 3 mulheres de idades diferentes, e é tão triste isso, gente, que eu me vergonho de falar. Nessa revoada aí, que veio do Brasil 10, 15 anos atrás, vieram muitas mulheres, obviamente, que queriam de alguma forma a legalização. E isso implicou em diversos divórcios, separações, términos de relacionamentos. Então, as portuguesas têm assim eu não sei, gente, explicar, não são todas, mas as que me falaram, eu senti o mesmo sentimento nelas, assim, entendeu? Que as brasileiras vieram pra cá naquela altura, assim, pra destruir lares e famílias. Eu não sei se isso é verdade. Tô explicando aqui o que uma senhorinha de 90 anos me falou. Que eu acho que aconteceu um caso na família dela, porque quando eu vou chamar os meus pacientes, eles percebem o meu sotaque e alguns eu sinto imediatamente que, sabe, brasileiro? E é tão ruim isso, gente, tão ruim. Então eu não sei se tudo isso é verdade. O que eu quero com esse vídeo? Quero falar para os portugueses que estão me assistindo, meus queridos seguidores, que eu tenho muitos, 50% do meu canal, inclusive, é dos Tugas, e eu sou muito grata por isso, gente, porque conquistar um público aqui de Portugal sobre assuntos que às vezes são desconfortáveis até para eles, para mim é uma conquista. Então o que eu quero falar para os portugueses? A malta que tá chegando agora, de uns 2, 3 anos pra cá, não é a mesma malta que veio há 10, 15 anos atrás. Esse povo que tá chegando agora vem com informação, com recursos, com planejamento, com dinheiro para acrescentar algo a Portugal, para que Portugal acrescente algo na nossa vida. Eu não vim aqui roubar marido de ninguém, graças a Deus, o meu já tá conquistado, gente, fiquem tranquilos.
Se existe isso, lógico, eu tô falando brincando, mas se existe isso ainda hoje em dia, eu não sei, eu acredito que as portugueses são extremamente seguras a ponto de não se preocupar com a nacionalidade da pessoa que tá próxima ao seu marido, não é verdade? Mas é que parece que ficou aquilo ali na história, sabe? Que ficou assim uma coisa magoada no coração. Foi o que eu senti. Outras duas mulheres me falaram exatamente mesma coisa. E pessoas assim que não se conheciam. Então, assim, eu fiquei chocada, assim, porque talvez seja isso. O povo brasileiro é um pouco mais alegre, né? Mais extrovertido, é mais barulhento, às vezes até demais, né, gente? E talvez o diferente desperta o interesse, né? Mas o povo que vem agora, muita gente já vem com marido, com filho, com família, vem gente também solteira e jovem, né? Mas o que eu quero falar não é nem isso. É que quem tá vindo, Portugal, portugueses, não tá pensando em roubar a sua mobília da casa. Vocês não precisam cobrar 12 rendas da gente. A gente não tá pensando em roubar o seu marido, vocês não precisam nos tratar mal por conta de nós sermos brasileiras. O que eu quero dizer? Que existe sim esse tipo de coisa, ou pelo menos eu ouvi da boca de portugueses. Teve um senhor que falou assim que não queria nem falar comigo por ser brasileira. Que ele falou que não queria falar sobre o Brasil, que ele não tem boas referências do Brasil, do que de brasileiros, então ele preferia não falar nada. Outros dois senhores, daí que eu, né, 3 mulheres e 3 homens, os outros dois falaram sobre os golpes dos brasileiros, né? Esse tipo de comportamento horrível que foi há uns 10, 15 anos atrás, e que infelizmente vai demorar ainda um tempo para que a gente possa limpar nossa imagem aqui em Portugal, gente. Então, gente, o que eu quero falar? Porque é uma coisa que sempre acontece nos comentários, sempre dá pau, sempre o pessoal se ofendendo. Gente, eu tô morando em Portugal. Não me peçam para eu tratar mal quem me estendeu o braço, quem me estendeu a mão, o corpo inteiro. Eu não vou ser ingrata, isso é uma coisa que eu odeio ser na vida, é ingrata. Eu sou extremamente grata. Se eles têm algum problema com os brasileiros, não é comigo, é com outros brasileiros, porque eu não tenho que falar dos portugueses, não tenho que falar. E se você conversar com as pessoas que me conhecem, todo mundo fala bem de mim. Pelo menos é o que eu tenho visto. Eu não consigo ver assim que exista ódio por eu ser brasileira, por exemplo. Então, gente, é só para esclarecer, assim, às vezes os brasileiros não sabem por que nós estamos pagando caro hoje em dia, né? E tá explicado, né? Tá explicado que a gente fez por onde, né? E não adianta falar, eu sei que é difícil, né? Eu falar, eu sou diferente. Mas é uma coisa que a pessoa vai ficar cabreira sempre, não tem o que fazer. A única coisa que eu quero com esse vídeo é que dizer e deixar claro que não precisa de treta por conta disso, entendeu? Faz o teu, trabalha, fica na sua, trata as pessoas bem, independente se é português, inglês, francês, alemão. Gente, educação não é inerente a uma nacionalidade, é inerente ao ser humano. Você tem que ser educado com as pessoas. Se a pessoa te tratou mal por você ser brasileiro, desculpa a palavra, mas caga pra isso, gente. Vá pra frente. Olha quantos milhões de portugueses tem em Portugal. Vocês acham mesmo que um vai representar a opinião de todos? Da mesma forma, os brasileiros que tratam mal os portugueses. Não permito qualquer tipo de comentário de brasileiros ofendendo os portugueses, falando do jeito que eles são, vai ser excluído e bloqueado. Não permito. Da mesma forma que eu não permito que os portugueses ofendam a mim, ao meu país e à minha nação. Vamos continuar na paz, vamos ficar de boa, gente. Isso é tá bom? Existem casos pontuais, sim, de portugueses extremamente grosseiros que não pagaram o funcionário, português que dá calote, não me venha dizer que não, que eu já vi bem pertinho de mim, inclusive, tá? Então é isso que eu tô falando. Independente da nacionalidade, gente, mau caráter tem em qualquer lugar, tem aqui em Portugal, tem um monte de português mau caráter, assim que tem milhões no Brasil mau caráter. Então parem de colocar culpa nos portugueses. Fizemos cagada, estamos colhendo os frutos, tá bom? Se você teve alguma situação gente, que aconteceu entre portugueses e brasileiros, coloca aí nos comentários, sem ofender ninguém. Só descreve ali a situação para a gente saber também se é verdade, se aquilo
tem fundamento ou não, tá bom? Vídeo rapidinho, gente, só para a gente deixar claras as coisas. Os portugueses não têm problema com os brasileiros, tá, gente? E os brasileiros também não tem que ter problema com os portugueses. Problema a gente já tem de monte na vida, tá bom? Vamos seguir, trabalhar, conquistar, fazer alguma coisa de útil na vida, porque reclamar não paga a conta, não enche a barriga de ninguém, tá bom? Gente, um beijinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.